Se você, como eu, está sofrendo com a tosse nesse período, quero dizer que você tem minha empatia, minha compaixão, entendo bem. Tá difícil sair dessa tosse. Ontem à noite, nós estivemos aqui no Salão Social, num jantar de formatura de mais um dos cursos do Vida 2. 5 casais finalizaram o curso de 14 semanas, buscando entender e compreender a vontade de Deus para suas vidas, na vida conjugal especialmente. E ali conversando, percebendo um aspecto importante e interessante da vida conjugal, que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um aspecto importante no relacionamento, ao mesmo tempo que é um aspecto complicado, porque nós nunca nos sentimos confortáveis quando estamos vulneráveis. Junto com a vulnerabilidade vem um sentimento de incômodo, de inadequação muito grande, de exposição, de fragilidade. É um dos aspectos difíceis da gente lidar. É por isso que no relacionamento conjugal ou no relacionamento familiar é mais comum nós irmos para um ambiente de superficialidade. Quando a gente fica no ambiente da superficialidade, quando a gente não precisa aprofundar, a gente não precisa se mostrar vulnerável. Nós podemos esconder nossas limitações, nossas fraquezas, nossas inadequações, nossos medos, nossas crises, nossos conflitos pessoais. Eles vão ficando em segundo plano e a gente não lida com isso no relacionamento. Só que aí o relacionamento começa a sofrer de um mal, porque a gente vive, na verdade, um pseudo-relacionamento, né? É complicado esse negócio, é muito complicado. Mas a vulnerabilidade, ela é importante não somente para o casamento, ela é importante para todos os relacionamentos. É óbvio que cada relacionamento exige da vulnerabilidade um aspecto. Você não vai ser totalmente vulnerável com uma pessoa que você acabou de conhecer. Não é prudente isso. Não é sábio isso, né? Mas exige uma certa vulnerabilidade iniciar um relacionamento. Há uma certa exposição. Há um nível de abertura. E para alguns isso é muito mais fácil e muito mais tranquilo. E para outros é algo que exige mais esforço, né? Tem gente que faz amigos com uma facilidade assim tremenda. E tem gente que já é um processo mais lento, moroso, né? Então tem que esperar as coisas acontecerem. Deixa o tempo resolver, deixa o tempo ajustar, não vamos apressar, né? Faz parte do nosso jeito, da forma como nós reagimos e interagimos. Isso vale para o casamento, isso vale para um relacionamento de amizade, isso vale para o relacionamento na comunidade de fé, isso vale para o relacionamento familiar. As relações dentro de casa, elas vão manifestando esses aspectos. E eu quero, junto com os irmãos, olhar para um trecho da palavra de Deus e olharmos juntos para a vida de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, o capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo
e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. João é o único evangelista que relata esse fato entre os 4 evangelhos. Ele é o único que destaca esse momento na relação de Jesus com os seus discípulos. E isso acontece no ambiente ou no contexto da Páscoa e da última ceia, nos momentos que antecedem a prisão e a consequente crucificação e morte de Cristo. É nesse momento de despedida que Jesus, reunido com seus discípulos ao redor da mesa, toma uma atitude ou uma decisão que deixa os discípulos chocados. Porque o que ele faz era algo comum de fato. Os discípulos estavam acostumados. Todas as vezes que eles chegavam na casa de alguém, todas as vezes que eles se assentavam à mesa, sempre vinha alguém para lavar os pés. A mulher que se debruça aos pés de Jesus e quebra um vaso de alabastro e unge os seus pés com as suas lágrimas, ela faz isso. Era algo comum, normal, natural. O que torna esse momento aqui diferente é quem normalmente fazia isso. Esse era um serviço feito por escravos. Esse era um ato executado por pessoas que não eram valorizadas, por pessoas que não tinham espaço na comunidade, por pessoas que não eram vistas. Na cultura judaica antiga, as pessoas se
assentavam à mesa não como nós nos assentamos à mesa. Não havia mesa e cadeira. As mesas eram móveis baixinhos assim. E as pessoas se debruçavam, elas deitavam no chão. Ficavam meio que reclinadas assim, apoiadas num braço, e os pés para o lado de fora. Enquanto eles estavam à mesa, vinha alguém e começava a lavar-lhes os pés. Porque não havia sapato fechado na época, né? Era tipo uma sandalinha de couro aí, né? Que eles usavam e chegavam com o pé bastante empoeirado, encardido. Então precisava ali de um serviço. Podólogo ia fazer muito sucesso naquela época, né? Mas esse pessoal, eles faziam esse serviço de uma higiene mesmo, né? Era quase que um ritual de purificação. Como tinha um ritual de purificação para as festas, esse era o ritual para as refeições. As pessoas se aproximavam e alguém vinha e lavavam os pés. Muitos questionam, até ponderam, se Jesus aqui não institui mais um sacramento, o do lava-pés. Não é o caso, por vários motivos. Primeiro, você não vê outros evangelistas repetindo esse relato. Isso é um aspecto. Segundo, a gente não vê os apóstolos nas cartas pastorais, nas orientações para as igrejas, não há nenhuma orientação sobre lavar os pés uns dos outros. Mas nos dá essa impressão quando Jesus diz: olha, vocês viram o que eu fiz, vocês devem fazer o mesmo. E a gente se apega muito à forma, né? E nos esquecemos da essência. A gente é muito preocupado com a forma. A gente é muito preocupado com a coreografia das coisas, com os protocolos. E porque a gente não quer ficar de fora, né? É um aspecto social isso, né? É algo que faz parte da natureza humana. Nós precisamos encontrar pessoas parecidas com a gente precisa encontrar comportamento parecido com o nosso, e se o nosso comportamento está em desacordo com o outro, a gente tenta ajustar de alguma forma para não ficar muito diferente, né? Ou então a gente começa a questionar para tentar entrar num acordo sobre isso. Mas o que Jesus está colocando aqui, não é que a gente precisa ficar lavando os pés uns dos outros, mas aquilo que o gesto de lavar os pés uns dos outros, sim, revela. E o que Jesus faz aqui é colocar-se numa condição de vulnerabilidade. Ele é reconhecido como mestre e senhor. Os discípulos o chamam assim, o tempo todo. Até os seus inimigos o reconhecem como mestre. É muito comum nos evangelhos você ver os religiosos que estavam perseguindo Jesus, quando se aproximavam dele e iam inquiri-lo sobre qualquer assunto, iniciavam a pergunta dizendo: mestre, qual a sua opinião sobre isso, isso e isso? E o natural é que o mestre fosse servido. O natural é que um dos discípulos se levantasse e fosse lavar os pés de Jesus e não o contrário. Por isso da indignação de Pedro. Quando chega a vez de Pedro, Pedro fala: pera lá, Jesus, aí não. Eu acho que agora o senhor está passando dos limites. O senhor não pode lavar os meus pés. Tem que ser o contrário aqui. E Jesus coloca Pedro numa condição, um checkmate assim, né? Mas tudo bem, Pedro, você não quer que eu lave seus pés? Você é livre. Eu só vou te avisar que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí a conversa muda de figura. Porque aí Pedro quer que Jesus lave não só os pés. Então vamos aproveitar, já que o senhor está tão disposto, tem mais coisa para fazer aqui. Não é só os meus pés que precisam ser lavados. Mas lava também minha mão, lava minha cabeça. E Jesus orienta Pedro, fala: Pedro, você não está entendendo nada. Que difícil. Vocês já
já estão limpos. Eu só preciso lavar os pés de vocês. Eu só preciso servir vocês. Eu só preciso abençoar vocês nesse momento. Eu só preciso dizer para vocês com esse gesto que eu vim ao mundo para servir, para abençoar, para tocar a sua vida com um gesto de amor. É só isso. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou lavando os pés de vocês, porque vocês são imundos. Mas eu estou lavando os pés de vocês, porque eu estou aqui para abençoar vocês. Eu estou aqui para tocar vocês com um gesto simples, mas necessário e importante. E eu gostaria que vocês fizessem isso uns com os outros. Que vocês servissem uns aos outros. Que ao aprender com esse gesto de lavar os pés, vocês possam olhar uns para os outros e encontrar necessidades uns nos outros. E atender cada uma dessas necessidades. E para isso, a gente precisa se mostrar vulnerável. A geração dos nossos dias, ela tem ensinado e pregado contra a vulnerabilidade. Você não pode demonstrar fraqueza. Você tem que se mostrar imbatível. Você não pode demonstrar tristeza. Você tem que demonstrar alegria. Você não pode demonstrar fracasso. Você tem que demonstrar vitória. Você não pode demonstrar que você é menos que o outro. Você tem que mostrar que você é mais. Mas o Evangelho e o reino de Deus é contra a cultura. E Jesus está dizendo, você tem que olhar ao seu redor e ver de que forma você pode abençoar as pessoas que estão aí junto com você. E olha só que interessante. Dentro da comunidade dos discípulos, havia um, e João é detalhista, ao iniciar o capítulo dizendo que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Pergunto, Jesus pulou Judas? Chegou em Judas e falou, bem, você não. O Pedro está meio confuso aqui, mas de você eu tenho certeza. Não. Não, ele também lavou os pés de Judas. Porque a medida do amor não é um mérito, não é um merecimento. Não é o que o outro faz para merecer. Mas é a minha disposição em fazer, é a minha disposição em servir, é a minha disposição em abençoar. Na vida familiar, no relacionamento conjugal, nós vamos construindo os nossos relacionamentos e a partir desse nosso medo de demonstrar fraqueza, demonstrar incapacidade, limitação, nós vamos nos fechando. Vamos nos fechando a ponto de não permitir que o outro enxergue nossas necessidades e a ponto de nós não enxergarmos a necessidade do outro. Porque a gente vive tão preocupado em nos proteger, em nos defender, em nos preservar. Porque talvez ao longo da história você já tenha sido muito machucado, muito machucada, e você não quer mais isso.
Mas o caminho da graça é um caminho de vulnerabilidade. O caminho do perdão é um caminho de vulnerabilidade. O caminho da reconciliação é um caminho de vulnerabilidade. O caminho da transformação é um caminho de vulnerabilidade. Não tem como. É preciso haver essa disposição em se abrir, seja em qual condição você está. Seja você aquele que vai lavar os pés do outro. Seja você aquele que vai ter os pés lavados pelo outro. E cá para nós, não é confortável. Não é confortável. Tirar os sapatos, se assentar e ficar ali vulnerável, permitir que alguém toque os seus pés. Você já percebeu o quanto a sola do seu pé é sensível? É uma condição de muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. E de fato a gente tem muita dificuldade de receber ajuda, receber presente, receber um elogio, receber um carinho, receber um cuidado, receber um apoio. Porque quando a gente faz isso, quando a gente abre essa oportunidade para que alguém venha e entre na nossa vida e nos ajude, e nos apoie, e resolva algo que a gente precisa resolver, você está dizendo: eu não sei resolver isso aqui sozinho. Sozinho eu não consigo. Sozinho não dá. Obrigado porque você está aqui. Porque se você não estivesse, talvez isso não fosse possível. E aí, ficamos vulneráveis. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Roosevelt, ele, ao falar sobre a vulnerabilidade, ele disse que a vulnerabilidade é como estar numa arena. E a vulnerabilidade acontece em meio ao suor, em meio a lágrimas, em meio à tensão, em meio à dor, em meio ao escárnio. Não é confortável. Mas quando nós nos permitirmos, ou quando nós nos permitimos nos tornar vulneráveis ao outro, abrimos um leque de oportunidades. Podemos ser abençoados. Quando nos tornamos vulneráveis a ponto de, como Jesus, tirar a capa, enrolar uma toalha na cintura, quebrar o protocolo e falar: deixa eu resolver isso aqui, nos mostramos vulneráveis. E quando nós abrimos espaço na nossa vida e permitimos que outro chegue, também nos colocamos como vulneráveis. Somos chamados à vulnerabilidade. Jesus nos dá o exemplo, usa a comunidade dos discípulos como modelo de como isso deve acontecer. E João termina o relato com as palavras de Jesus dizendo: felizes vocês serão se praticarem isso.
que Deus traga alegria no nosso rosto, um sorriso nos nossos lábios, um cântico de alegria. Não porque nós podemos todas as coisas, não porque resolvemos todos os problemas, mas porque somos vulneráveis, porque somos limitados, porque muitas vezes somos inadequados, mas vivemos no ambiente de comunidade, porque a nossa família não é perfeita, mas do nosso jeito a gente consegue olhar um para o outro e pensar: o que é que a gente faz junto com isso aqui? E às vezes a gente olha para essas situações e ri, às vezes a gente olha para essas situações e chora, às vezes a gente só coça a cabeça e fala: xiii. Mas temos um ao outro, e temos a presença de Cristo junto com a gente. Que Cristo se faça presente na sua vida. E que o modelo de Cristo, de alguém que veio para servir, mais do que nos inspire, nos transforme. Mude o nosso coração, mude o nosso comportamento e mude os nossos relacionamentos. Deus abençoe.